Em 2020, os pesquisadores e as pesquisadoras do NPH têm desenvolvido projetos de pesquisa e de extensão em diversas áreas do conhecimento histórico. Hoje, vamos conhecer o Jornal do Nuances, periódico publicado pela ONG Nuances, disponibilizado no NPH Digital. O NPH me convidou para falar um pouquinho sobre um novo material que foi incorporado ao acervo do Núcleo, em formato digital, que é o Jornal do Nuances. O Nuances ele foi constituído no início dos anos 90 e foi o primeiro grupo aqui do Estado voltado para a reivindicação dos direitos das pessoas que a gente chama hoje de LGBTQI+. Ele inicialmente havia um grupo, né, bem no iniciozinho dos anos 90, que chamava Movimento Homossexual Gaúcho, e depois esse grupo se ampliou, né, e passou a se chamar Nuances, né? Justamente eu gosto muito desse nome porque ele dá um pouco conta dessa diversidade das manifestações de gênero e de orientação sexual. É importante pensar o Nuances como o primeiro grupo que fala de homossexualidade no Rio Grande do Sul e que não surge em primeiro lugar como uma ONG AIDS. Embora ele tenha realizado projetos importantes de combate e prevenção ao HIV, com o financiamento do Ministério da Saúde, inclusive, ele traz como carro-chefe a promoção da diversidade sexual e de gênero. A proposta do Nuances é precisamente, então, sair desse espectro da normalidade, do que seria uma sexualidade dissidente, se colocar fora da norma e promover a visibilidade dessas expressões marginalizadas. Esse sair do armário para o Nuances é mais do que pedir licença, é se mostrar visível, ir para a rua, colocar o pé na porta e conquistar esse espaço sem se encaixar num modelo mais palatável do que é ser homossexual. Eu queria chamar a atenção que esse jornal é um material muito rico de análise para diversas áreas do conhecimento, não só para a história, mas também para a sociologia, antropologia, ciência política, saúde pública, políticas públicas, a educação, né? Diversas áreas de conhecimento, porque ele praticamente incorpora na sua pauta questões que foram muito importantes não só para o grupo específico LGBTQI+, mas para a sociedade gaúcha desde os anos 90 até hoje, né? Questões referentes a direitos humanos, a violência policial, a sociabilidades urbanas. Então, é um jornal muito rico em suas temáticas, né? E que pode interessar diversos pesquisadores e diversas pesquisadoras, além do público em geral e dos militantes e das militantes. É uma linguagem muito rica, as matérias são muito variadas, o Nuances, como até hoje, estava conectado com diversos outros movimentos sociais, com diversas pautas que se colocavam. Por exemplo, a pauta do HIV/AIDS, né, que estava se disseminando pelo Brasil naquele momento, né, e que continua sendo uma preocupação até hoje, mas com mudanças significativas. Essa questão é uma questão que aparece muito nas páginas do Nuances, a questão dos direitos humanos, a questão da prostituição, a questão dos direitos das pessoas LGBTQI nos espaços urbanos. Então, nós vamos encontrar ali matérias, entrevistas, textos de opinião, fotografias que podem interessar um rol muito grande de pessoas. Um dos maiores destaques na trajetória do Jornal do Nuance foi a cobertura da Parada Livre de Porto Alegre, evento que busca comemorar o Dia Internacional do Orgulho LGBT, além de defender pautas políticas e culturais. É importante lembrar que o principal marco do movimento LGBT foi a revolta de Stonewall em Nova York. O advento ocorreu em um bar chamado Stonewall Inn, que era frequentado em sua maioria por gays e travestis. Na noite de 28 de junho de 1969, houve uma batida policial no lugar, o que catalisou uma revolta na comunidade que se uniu em frente ao bar e protestou contra a polícia. Nos anos que seguiram, a data se transformou no Dia Internacional do Orgulho LGBT, onde manifestações são organizadas tanto para reforçar pautas políticas e de direitos, quanto para comemorar e expressar a cultura da comunidade.
Segundo a historiadora Regina Fatini, as primeiras paradas no Brasil surgiram em meados dos anos 90, mais precisamente em São Paulo, em 1996, onde o Grupo Corsa, já extinto, e outros ONGs sobre diversidade organizaram um pequeno ato público no dia 28 de junho, que contou com aproximadamente 150 pessoas. Em 1997, foi planejado um evento ainda maior, que recebeu o nome de Parada do Orgulho GLT, e contou com cerca de 2.000 pessoas. Em 1999, o nome muda para Parada do Orgulho GLBT, com a acréscimo da sigla da bissexualidade, e contou com cerca de 30.000 pessoas. Já a história da Parada Livre de Porto Alegre se relaciona com a própria história do Jornal do Nuances. Segundo o próprio jornal, a primeira parada aconteceu em 1997 e contou com aproximadamente 100 pessoas. Assim como em São Paulo, o número do público aumentou consideravelmente ano após ano. Em 2002, por exemplo, foram aproximadamente 30.000 pessoas que acompanharam as manifestações e festejos no Parque Farroupilha e em seus arredores. Considerando que, além de ser o principal informativo sobre a diversidade sexual no estado, o Jornal do Nuances, além de promover a parada, também fazia uma cobertura bem engajada nas edições que seguiam o dia do evento. Fotos, descrição detalhada dos espetáculos e das manifestações, além de dados informativos, eram relatados em uma escrita fiel à personalidade marcante da comunidade. E a ênfase nessa pauta da visibilidade é justamente para romper com o conservadorismo da sociedade, inclusive dentro do próprio movimento LGBT. Era opinião do grupo que leis como a de parceria civil, proposta pela deputada Marta Suplicy em 1995, ou delegacias especializadas para crimes de homofobia, entre outras políticas específicas que eram demanda de outros grupos LGBT, que queriam principalmente salientar essa diferença que existiria entre a homo e a heterossexualidade, não seriam pautas defendidas pelo Nuances. Então essa afirmação da diferença ou uma discriminação positiva, que inclusive o Nuances por vezes chama de vitimização, não seria suficiente porque teria que ser feito um debate moral a respeito de gênero, que incluiria sexualidade também, e que é uma questão primordial de reconhecimento e de respeito. A crítica era a mesma para o envolvimento do Estado com os movimentos sociais e em relação à participação política e institucional. E a visibilidade transgressora que o Nuances propunha, então, vinha justamente dessa postura combativa do grupo, reiterando a independência e a autonomia em relação a qualquer outra entidade, em favor do que o Fernando Barroso chama na tese dele de 2007 da figura da bicha bafona, em contraste com o gay de classe média, que seria mais aceitável. Através do jornal e de outros projetos que promovem justamente essa visibilidade, a proposta do grupo é questionar essa norma vigente, sem se ater a estereótipos ou modelos de homossexualidade e, como diz o nome, em todas as nuances pela livre expressão sexual. O Jornal do Nuances é a primeira fonte de pesquisa disponibilizada online pelo NPH. Você pode acessá-lo em www.urgs.br/nphdigital/nuances e conferir 32 edições dessa publicação de significativa importância para a construção do conhecimento histórico relativo aos grupos LGBTQI+, no Rio Grande do Sul. No NPH Digital, você também encontra a exposição virtual Jornal do Nuances, fora do armário e nas ruas de Porto Alegre. E pode percorrer os painéis que contam uma envolvente e instigante história sobre a visibilidade transgressora do grupo Nuances. É preciso dizer que esse projeto de digitalização do jornal só foi possível porque o Nuances liberou, né, essa possibilidade. Então a gente agradece muito ao grupo, né, que é tão preocupado com a história desse segmento social aqui no estado. E essa digitalização foi feita, né, por bolsistas do projeto, ao menos em parte, né, por bolsistas do projeto Close, que é um projeto que eu coordeno, voltado para a história e para a memória LGBTQI+, aqui no estado.
Então fica aqui o convite para que vocês conheçam o jornal agora digitalizado, para que vocês promovam pesquisas nesse acervo, que é muito rico e que tem uma potência muito grande, tanto em termos de conhecimento, quanto em termos políticos. Um abraço a todos e a todas. Então, o que você achou desse projeto? Acesse as edições do Jornal do Nuances e visite a exposição virtual no NPH Digital. Explore as nuances desse universo. Deixe seu comentário. Envie um e-mail para a gente. Participe da construção dessa ideia. Estamos juntos nessa quarentena. Fique em casa.